Legal. Obrigada pela oportunidade, né? Gratidão por essa oportunidade, acho bem bacana. Então, assim, a gente conversou na aula retrasada sobre a mobilização básica das energias, né? E aí, com essa reflexão que você está me trazendo hoje, né, como Mariana, eu estava pensando assim, dentro da tríade do autocuidado, o processo da mobilização básica das energias, a gente vai entrar nessa parte da cosmovisão, né? A visão, como é que a gente se enxerga nesse mundo, como é que é o meu movimento energético com relação às coisas que acontecem no meu cotidiano. Vamos para o próximo slide? Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa coisa do processo do acoplamento energético, né? Então, o que que acontece? O acoplamento ele se dá naturalmente, tá? É através da interfusão temporária das energias de duas ou mais consciências. Então, se a gente parar para pensar, nós estamos aqui acoplados energeticamente, tá? Então, a gente influencia de alguma maneira no andamento desse curso. Que nem professor, quando trouxe o professor Yuri e colocou o processo da gratidão, quanto é que realmente ele qualificou toda essa sala, né? Porque qualificou o nosso padrão de pensamento e sentimento e a nossa energia automaticamente se qualificou, tá? Então essa interfusão, ela é temporária das energias. E aí o acoplamento faz parte da natureza das nossas interações energéticas diurnas e existem a fisiológica, que é essa que nós estamos falando, né, que acontece naturalmente a partir de um bate-papo, e o processo patológico, quando a gente vai também para o nosso padrão de pensamento, sentimento e energia, ele patologicamente, na hora que eu começo a ir com um processo da irritação, né, dos desgastes do dia a dia, quando eu penso nesse processo da política hoje, tem todas essas questões que a gente começa, e aí a nossa energia, né, ela começa a diminuir o processo da nossa cosmovisão, e a gente começa a interferir no processo do nosso autocuidado, né? Automaticamente uma perninha, né, dessa tríade, fica debilitada. Vamos para a próxima? Então, o que que acontece? O acoplamento em si, ele é natural, mas quando eu falo de assimilação simpática, né, eu falo do processo da otimização, né, daquela ligação, né, com a consciência acoplada. Então, que nem, por exemplo, quando o Yuri trouxe o exercício, o que que a gente fez? A gente aprofundou, né? Houve uma assimilação simpática dentro do assunto que ele trouxe. E aí teve gente que acessou memórias, relembrou bons momentos, refez, que nem, por exemplo, eu refiz uma ligação que eu falo assim, meu, estou com um hábito muito errado, vamos tentar mudar isso, se eu agradecer vai ser melhor. Então, quando a gente entra no processo da assimilação simpática, eu faço uma leitura mais profunda daquela situação e eu começo a perceber os pensamentos e sentimentos, tanto os meus, né, que eu preciso reciclar, o que eu preciso arrumar, como dos outros. Então, o que que a gente fez? A gente fez a assimilação daquele processo todo e trouxe a reflexão para o nosso micro-universo consciencial e fala assim, olha, isso daqui vale a pena agradecer, aquele chazinho da avó, né? Todas essas questões que vocês mesmos trouxeram, né? Geralmente é possível notar a mudança de pensamento e sentimento, de energia e de humor, e até de atitudes que não seriam usuais a serem tomadas. Então, às vezes, que nem, por exemplo, esse processo da gratidão, foi legal esse exemplo bem positivo, né? A gente vai sair totalmente diferente de quando a gente entrou, né? Alguma ficha caiu, alguma coisa mudou a nossa maneira de pensar, tá? E quando a gente às vezes pega, por exemplo, e encontra uma pessoa que não está bem, a tendência é a gente fazer essa assimilação simpática também e acabar trazendo algumas questões dessa pessoa. Então, por isso que é importante a gente pensar e fazer, quando a gente fala de cosmovisão, é perceber como é que eu estou me relacionando e que profundidade eu estou me relacionando com as outras pessoas, tá? Porque às vezes, que nem, por exemplo, se a gente trabalha na área da saúde, se a gente tem muito atendimento pessoal, às vezes a gente entra em questões muito delicadas dessa pessoa. Às vezes a gente até faz a leitura energética daquilo que está acontecendo, né? A pessoa está falando uma coisa, mas você está percebendo que ela está querendo dizer outra coisa. Então você sai de algum jeito, de algum modo e tenta uma outra abordagem. E isso influencia nesse nosso processo de autocuidado, nessa nossa tríade. Então eu tenho que fazer uma análise do meu dia a dia,
o quanto eu estou assimilada e o quanto eu preciso fazer a desassimilação. Que nem, por exemplo, se eu começo a atender logo cedo, de manhã, vamos dizer que eu começo às 9 horas e vou terminar às 18, 19 horas da noite, às vezes tem dia que acontece isso. Como é que você termina os seus atendimentos lá na frente se você não fez assimilação, se você não teve essa quebra de padrão de energia? Às vezes você vai falar para aquela pessoa das 19 horas da noite alguma coisa que era para ter falado para aquela das 9 horas da manhã, né? Então aí você vai criando o traquejo. Mas o importante é que a gente faz isso naturalmente, né? É naturalmente, mas na hora que eu começo a questionar, né, o tamanho do holopensene, aquela egrégora que eu visito, que nem, por exemplo, se eu trabalho no hospital, como é que é a energia do hospital, o quanto ela me afeta? Se eu trabalho, por exemplo, no fórum de justiça, o quanto aquela energia me afeta, né? Então, é aquela questão de a gente estar sempre ampliar a nossa cosmovisão. E que nem, por exemplo, o Yuri falou, ver pontos de gratidão, né? Então, isso também ajuda, porque faz essa desconexão com aquele negócio que é patológico, é uma maneira também da gente fazer a desassimilação energética. Então, vamos para o próximo? Então, o que que acontece? A partir do momento que eu tive essa interação energética, eu tenho que começar a entender um pouquinho sobre a desassimilação simpática das energias. E a desassim, ela ocorre a partir de um trabalho intenso com as minhas energias, que é através da instalação do estado vibracional, na hora que eu consigo mobilizar as minhas energias dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, e eu consigo fazer com que minha aura se expanda, sabe? Que eu tenha uma ampliação da minha aura, que eu tenha aquela coisa assim, eu começo a tomar controle do meu campo energético, da minha vida energética, né? Dessa coisa da saúde energética. Porque o problema é quando a gente começa a assimilar muito e a gente não tem controle, a gente começa a ficar debilitado energeticamente. Então, é importante que a gente comece a ter essa cosmovisão, qualificar os nossos pensamentos, sentimentos e energia e buscar essa saúde energética. A outra coisa é a exteriorização das energias pelos chakras umbilical e nucal, ao mesmo tempo, com a pulsação de todos os chakras. Então, a gente pode fazer, vai ter tempo de fazer esse exercício? A gente pode fazer isso daí. Por quê? Porque o chakra umbilical é o cara que, na hora que você entra no ambiente, você percebe como é que está aquele ambiente. Então, é o cara que ele entra de frente e a gente já nota como é que está aquele desconforto. Tem horas que, às vezes, você está num ambiente até muito pesado, você tem até um desconforto abdominal. Você dá até, às vezes, diarreia, alguma coisa assim, quando você entra em alguma coisa muito pesada. E o chakra nucal é onde as consciências extrafísicas conectam lá, sabe? É um portal de entrada para as energias, pensamento de outras pessoas, não precisa ser nem extrafísica, mas pensamentos de outras pessoas mais negativas, ela entra atrás de você. Eu não sei, tanto é que assim, tem uma piada que às vezes que fala que garçom tem esse chakra nucal bloqueado, porque todo mundo fica pensando, né? Pensando, manda energia para o garçom olhar para a gente, né? E chega no final do dia o cara está detonado. Então, essa é uma das questões. E mudar o bloco de pensamento e sentimento para um padrão positivo. Que nem o que o Yuri fez conosco hoje foi isso. Fez com que a gente mudasse o nosso bloco de pensamento. Tá? Então, essa técnica da gratidão que ele traz, essa meditação, tudo, eu acho bem interessante para a gente conseguir mudar esse bloco de pensamento. Se eu começo a olhar, ter essa visão grata com relação às mínimas coisas, mesmo que meu dia esteja pesado, se eu vou tirar foto daquela coisa que eu achei legal, que me tirou daquele estado, tiro foto, eu já mudo, eu quero esse bloco essa mudança, eu tenho essa mudança dessa energia, né? Desse pensamento, é bem legal. Vamos para o próximo? Então, assim, só para relembrar, né? É lembrar que nós temos um corpo físico, tá? Que é esse que a gente tem que olhar com relação à nossa saúde, com relação à nossa alimentação, com relação ao exercício físico que a gente precisa. O processo do energossoma, que é o corpo das energias, onde estão os nossos chakras energéticos, que faz a conexão do corpo emocional com o corpo físico e mental. Tá? Então, esse energossoma, para que eu tenha uma visão, uma cosmovisão do meu autocuidado, eu preciso estar com ele arejado.
tá? Vocês podem conhecer pessoas que são extremamente fechadas, extremamente tímidas, que elas não têm muita inter-relação com as coisas. Por quê? Porque as energias estão paradas, elas estão bem entrópicas, tá? É aquela coisa assim, a aura está muito grudadinha. Então, eu preciso fazer uma análise de como é que está o tamanho da minha aura, como é que está funcionando a minha saúde energética mesmo, sabe? Tem várias maneiras de a gente captar a energia, através da alimentação, através dos exercícios energéticos, a qualidade de sono, que eu acredito que a Mariana tenha falado, né, da necessidade de ter uma qualidade de sono, né, o processo da conexão com a natureza, sabe, de a gente abraçar a árvore mesmo, né, sair ver uma árvore que não tenha tanta interação, abraçar a árvore, o processo dos animais, a captação da geoenergia também, então, da água, né, que é bem legal aqui, eu estou aqui em Foz do Iguaçu, quando vai lá para as cachoeiras, toma. Então, a gente tem várias maneiras de retroalimentar esse nosso energossoma, que ajuda a gente a manter o processo dessa qualidade, essa saúde energética, tá? Então, a gente parte para esse princípio. O nosso psicossoma, que é o nosso corpo das emoções, tá? Quando a gente pensa no paradigma consciencial, a gente leva em consideração que esse psicossoma ele passa de vidas em vidas e ele tem todo um histórico de outras vidas que a gente precisa olhar. Ele é um corpo extremamente sensível, ele tem algumas fissuras, algumas cicatrizes, alguns machucados que precisam ser vistos, que a gente fala desse processo do acolhimento. O acolhimento entra quando a gente fala nesse corpo das emoções, tá? Que a gente vai olhar a nossa patologia, aquela coisa que a gente não consegue lidar com aquela mágoa, aquela ânsia, aquela coisa assim, está dentro desse psicossoma. Por isso que a gente precisa acolher. É um veículo de manifestação. E esse que vem multidimensionalmente com a gente, tá? E o corpo mental, o mental soma, é aquele cara que dá a cosmovisão, porque eu junto a informação que eu tenho do meu soma, do meu energossoma, do meu psicossoma, e eu começo a ter uma visão maior do meu modus operandi. Eu começo a falar assim, olha, tudo bem, meu soma tá legal, mas eu estou precisando malhar um pouquinho as minhas energias, tá? Meu psicossoma, hoje eu não estou bem, mas se eu for lá andar no meio daquele parque ou fazer uma bela caminhada no meio da natureza, eu melhoro. Então eu começo através do mental soma a gerar estratégias e ter aqueles insights, sabe? Que é aquela coisa assim, sabe quando a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não toma atitude, né? Então, geralmente, o mental soma ele está dando a coisa assim, olha, você precisa ter esse tipo de relacionamento consigo mesmo, passar por todos. Então, aqui o processo, aí a gente volta, não sei se todo mundo assistiu aquela aula, a gente pode exercitar isso daí. A mobilização básica das energias, então eu começo a visualizar a minha aura energética, então eu levo a minha aura energética até acima da cabeça, e assim que ela estiver toda lá para cima, eu vou descendo lentamente até abaixo dos pés. E eu vou fazendo um scanner. Esse movimento da circulação básica das energias, ele é extremamente importante porque os nossos chakras energéticos, eles estão conectados na base da coluna. Então, quando eu passo dessa maneira retilínea e uniforme, com a mesma quantidade de energia para cima e para baixo, eu possibilito a equalização energética dos meus chakras. Porque, às vezes, vamos dizer, sou uma pessoa que falo demais durante o dia, tá? Então, o que que acontece? Meu chakra laríngeo, ele começa a expandir, ele está expandido, tal, não sei o quê. E, às vezes, eu tenho um outro chakra, por exemplo, o cardíaco, ele não está bem. Às vezes, eu estou falando extremamente verborreica, mas eu não estou vendo os meus sentimentos, né? Então, o cardíaco está lá espremidinho, está passando, está sofrendo, mas eu estou lá verbalizando um monte de coisa. Às vezes, o meu frontal, eu estou falando um monte de coisa e eu não estou percebendo o que é que está acontecendo. Não estou percebendo o retorno das pessoas, tá? Então, essa circulação fechada das energias, ela faz com que eu consiga equalizar os meus chakras e começar a qualificar a minha percepção com relação ao meu universo em volta. Então, tem coisas que às vezes eu não consigo perceber, e quando eu começo a fazer o trabalho das energias, eu começo a perceber. Eu dou oportunidade de outros chakras terem interação, porque o chakra é assim, é um vórtice energético que ele vai fazendo esse movimento, ele vai lendo,
tá? E vai te trazendo a informação. Ele lê e traz a informação energética da pessoa ou da situação ou do ambiente. Quando eu paro de fazer, eu fico muito recolhida, essa informação eu deixo de receber. E trabalhando com a circulação fechada das energias, o chakra volta a receber e aí eu tenho uma expansão do que está acontecendo. Tá? Então eu tenho uma qualificação, eu começo a entender um pouquinho dessa coisa da tríade do autocuidado, o processo da cosmovisão, né? Que é uma visão mais criteriosa, eu começo a ter um critério a mais sobre os recursos que eu tenho, né? Às vezes eu não estou percebendo que tem algo que está me atrapalhando. E quando eu começo a movimentar mais rapidamente, depois de conseguir abrir os chakras começam a vibrar, tá? Eu começo a ter uma vibração tanto energética, aí começa a ter uma vibração física também, porque nós estamos falando de ondas, nós estamos falando de partículas, a gente entra num outro micro-universo, né? E aí a gente entra num processo de estado vibracional de uma forma holossomática, onde todos os nossos veículos de manifestação, eles começam a entrar em reverberação. E aí o mental soma consegue ter uma conexão melhor com o psicossoma, com o meu corpo emocional, ter uma conexão melhor com o meu corpo físico e meu corpo energético, ele fica vibrando, fica brilhante, né? Então segue, por favor. E aí, depois que eu tiver super legal, aí eu posso começar a exteriorizar as energias. Então, que nem, por exemplo, às vezes eu preciso escrever alguma coisa, eu preciso estudar, eu preciso ter uma captação melhor das informações. Então, eu começo a limpar o meu ambiente. Às vezes eu tenho um cliente na minha frente que ele está muito fechado, ele está resistente e tal. No lugar de eu ficar conversando demais com ele, às vezes é exteriorizar as melhores energias para que ele mesmo comece a ter condições de começar a elaborar o processo dele, sabe? Então eu tenho condições de fazer isso daí com a exteriorização das energias. E aí tem o trabalho da absorção das energias, que é aquela coisa assim, como é que eu faço para equalizar o meu campo energético? Então eu tive aquele dia, aquele dia extremamente pesado, então eu começo a mobilização das energias, exteriorizo para ampliar meu campo energético e capto as energias para equalizar as minhas energias, tá? Então eu posso fazer tudo com essa técnica. Tá? Eu começo a ter um maior nível de equilíbrio do meu dia a dia e começar a perceber os mínimos detalhes através dela. Podemos fazer exercício? Vamos tentar? Eu topo. E vocês, pessoal? Animados aqui? Sim, Vamos muito lá? bom. Vamos lá. A gente aproveita, já que o Yuri ajudou a gente, já montou o campo, vai ser bem legal. Então, volta naquele o anterior, que tem a mobilização básica, a circulação fechada, tá? Vocês podem fazer com olhos abertos ou fechados, vocês fiquem à vontade, tá? Porque isso daí a gente tem que aprender a fazer essa circulação fechada das energias até na fila de banco, no supermercado, onde você estiver, tá? Porque é uma maneira de você se reequilibrar facilmente. Na hora que você percebe que você está perdendo o equilíbrio, você vai, circula as energias que você volta no seu equilíbrio normal, tá? Às vezes tem alguma situação que suga a tua energia, sabe? Às vezes você tem alguma coisa que você tem um dispêndio grande de energia por causa do desequilíbrio, da raiva, da descompensação, e aí essa técnica ela ajuda a gente a se equilibrar. Então, se coloque de uma maneira confortável na cadeira. Lembra que você precisa estar com uma coluna ereta para você perceber os seus chakras, que é a raiz dos seus chakras está na coluna. E vamos respirar profundamente. Tenha a sua percepção do seu corpo físico. Observe aonde você tem as suas tensões. Tranquilize a sua respiração. Tente observar o seu batimento cardíaco. Observe seus pensamentos. Observe os seus sentimentos. Veja se você está predisposto
realmente a fazer esse exercício. Observe as suas energias. E vamos pensar nessa mobilização, circulação fechada das energias com relação ao nosso autocuidado. Vamos nos presentear com esse movimentar das energias dos pés, da cabeça aos pés, como se fosse um scanner, como se você estivesse passando um scanner no seu corpo, fazendo uma varredura. Essa varredura ela ajuda a desbloquear, tirar aqueles nódulos de energia parada. Às vezes a gente recebe uma carga energética muito grande, então ela também ajuda a dissolver essa carga energética que está em cima de você. Ela qualifica o seu padrão energético, qualifica o seu padrão emocional e qualifica o seu padrão físico também. Você passa a ficar mais bonito energeticamente, mais atraente, mais brilhante, mais expandido. Então, vai acelerando essa mobilização básica das energias, com o objetivo de expandir a sua aura energética, a sua psicosfera. Deixa ela mais ou menos uns 20 centímetros a toda a sua volta. Expanda. Isso faz com que expanda as suas probabilidades, sua cosmovisão. Pode colocar o sentimento de gratidão e experimenta. Coloque no seu campo essa gratidão pela vida, pela mobilidade, pela saúde, pela oportunidade. E atinja o estado vibracional, que ele dá um tipo de um arrepiozinho, e aí você pode expandir esse arrepio para todo o seu holossoma, para o corpo físico, energético, emocional e mental. Que todo seja beneficiado por isso. E assim que você atingir o estado vibracional, você pode começar a exteriorizar as suas melhores energias. Exteriorize as energias no seu ambiente, à sua volta. Na sua cama, no seu quarto. Qualifique a energia do seu quarto, do seu escritório, a sua mesa de escritório, seu material de anotação. Exteriorize as suas melhores energias. Comece a qualificar todos os seus objetos de trabalho. E agora volte e comece a captar as suas melhores energias no alto da sua cabeça, no seu chakra coronário. Se conecte com o melhor de você, ao seu princípio de consciência, aquela energia cósmica. Se conecte ao Deus, aquilo que for melhor, que você conhece de melhor. E comece a captar essa energia e preencher todo o seu holossoma com essa energia. Pode captar a energia de uma bela cachoeira, das ondas do mar, do cosmos.
daquela estrela mais linda que você conhece. Capte essa energia da gratidão, da fraternidade e preencha todo o seu holossoma com essa energia, com o objetivo de reequilibrar todos os seus veículos de manifestação. E assim que você perceber que está pleno de energia, volte a fazer a circulação fechada das energias, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, para absorver em cada célula, em cada partícula, essa qualidade de energia. Qualificando o seu autocuidado, obtendo melhores recursos para a tua saúde e usando essa ferramenta como um autoconhecimento. E atinja o estado vibracional, fazendo com que todas as partículas, todos os veículos entrem em vibração e faça a troca energética necessária para todo o seu equilíbrio. E assim que você entrar em estado vibracional, vai unindo os seus veículos de manifestação, vai estando mais presente, unindo seu corpo físico, energético, emocional e mental, que é o soma, energossoma, psicossoma e mental soma, aqui e agora. Vai retornando, movimentando um pouquinho os pés, as mãos, prestando atenção na sua saliva, nos cheiros, qualificando a sua visão. E vamos retornando. E aí, estão todos bem? Todos sobreviveram? Muito boa essa Alguém prática. saiu do corpo, não?